Hello, guys and girls! Tem uma questão muito interessante que eu queria levantar, que ela normalmente ela é feita direcionada à Nintendo sobre os exclusivos, e que eu queria um pouco comentar o outro lado desse assunto, né? Que normalmente a pergunta que se faz é se a Nintendo precisa mesmo parar de fazer os jogos exclusivos, parar de fazer console e focar só em software, e lançar, por exemplo, Mario no Play 4 e coisas assim. E de uma forma geral, eu queria redirecionar esse assunto para a pergunta se exclusivos prejudicam mesmo o consumidor. Se nós somos os prejudicados com os jogos exclusivos. Porque a gente precisa comprar vários consoles e tal. Essa pergunta não é uma questão muito simples. E eu queria mostrar meio que um outro lado da moeda quando a gente fala sobre isso. Começando a falar da Nintendo, do caso da Nintendo em específico, a Nintendo, nesse momento, em termos de apoio, né, pegando aí o Wii U até aqui, ela precisa muito dos exclusivos, é o que faz ela vender os seus consoles, são os exclusivos. Se ela lança um Mario Maker, por exemplo, um Mario Maker no Xbox, no PlayStation, eu teria minhas dúvidas de que se esse jogo venderia mais, principalmente em porcentagem do que ele vende na plataforma dela. E quem só tem um console da Nintendo, por exemplo, quem consome só a Nintendo, às vezes ele compra um jogo porque é aquilo que ele tem ali para jogar naquele mês. Talvez ele não comprasse determinado jogo que ele comprou para jogar no Switch se ele tivesse uma biblioteca tão grande, tão vasta como a Steam, por exemplo. É meio um pouco daquela questão de você... aquilo que você tem, aí você compra aquele jogo e você valoriza jogar mais aquele jogo e tal. Se ela lançasse seus jogos em outras plataformas, automaticamente isso ia significar parar de produzir seus consoles. Que é geralmente o que o pessoal fica falando, né? São os exclusivos da Nintendo que exaltam o console dela, vamos dizer assim. Que faz vender o Switch, o Zelda. São os exclusivos que fazem você comprar um PlayStation, por exemplo. Você compra o PlayStation na maioria das vezes para poder jogar um exclusivo. A Nintendo, ela tem muito dinheiro em caixa. Pode tomar prejuízo por mais de 3 décadas que ela não vai falir. Isso quer dizer que ela pode se dar ao luxo de testar maluquice, sabe? De ousar, de tentar... de fazer meio que por diversão, por amor, assim, sem pensar muito no mercado. Testar controles loucos, controles de movimentos e essas coisas. Eu sei que muita gente odeia isso. Se a Nintendo parar de produzir hardware, os jogos dela vão acabar tendo que virar arroz com feijão. Os jogos da Nintendo passariam a ter que se enquadrar no padrão que a gente tem hoje, no padrão de console dos outros. No tipo de controle que a gente tem e coisa e tal. Como o pessoal mais hardcore costuma odiar esse tipo de controle de movimento, né, por ser invenção de moda, o Skyward Sword eu odeio por causa disso. Só que se você pensar por um outro lado, é exatamente isso que ajuda a dar um gás para a indústria de forma geral. Essa coisa da Nintendo tentar... Eu sei que muitas vezes eu critico isso, às vezes ela tentar reinventar a roda toda vez... que eu acho que ela não precisa, ela pode fazer inovações sem precisar reinventar a roda, é o termo melhor para isso, sem querer fazer uma coisa muito radical, mas é exatamente esse tipo de coisa, os analógicos, ao longo dos anos, se você pegar muitas coisas aí que acabam sendo adotadas pelas outras empresas e tal, que viram padrão pra gente, o que a gente tem hoje, sabe? Isso vai se tornando tão legal, algumas coisas exageradas vão sendo ignoradas, assim, algum tipo de controle, alguma coisa que ela inventou ou tal. Nem sempre tudo pega e vira moda, igual o VR, por exemplo, sabe? Mas o VR é uma tentativa, sabe, ousada, assim, é uma tentativa da Sony ter lançado e tal. Mas a Sony, a Microsoft, elas ousam menos, a gente sabe disso, pra esse tipo de coisa. Então até o ato de aperfeiçoar as ideias que podem ter saído da Nintendo aí, seria perdido, porque a Nintendo, né, não estaria mais produzindo coisas criativas em termos de hardware. Não quer dizer que todas as vezes ela acerta
nisso como o Wii U, entendeu? Mas quer dizer que às vezes você tem alguma ideia em cima disso. Os jogos Study, vamos pegar os básicos, jogos mais básicos Study, costumam ser feitos em padrões como o FIFA, o Call of Duty. São jogos que são feitos mais visando lucro, mais numa fórmula blockbusters que já deu certo. E ele não tem um foco de vender o hardware, ele não tem um foco de agradar, de vender um produto. Ele tem foco de você tirar um lucro em cima daquele produto ali e pronto. Já com exclusivos é um pouco diferente. A empresa não está preocupada em vender muitas cópias daquele jogo, a maioria das vezes. Ela está preocupada em vender o console em si. Então ela vai investir em qualidade gráfica, vai investir em detalhe, vai investir em dublagem, vai investir em gameplay diversificado, vai investir em mudanças, ousadia, como a gente vê na maioria dos jogos exclusivos que a gente tem hoje. Ninguém duvida da qualidade de jogos como Uncharted, como The Last of Us, como Horizon Zero Dawn, como Zelda, por exemplo. São jogos que levam anos para serem feitos. Esses jogos, eles têm a necessidade de fazer a sua plataforma o best place to play. E não é exatamente sobre números de cópias, e sim de vender a marca, de ficar na sua cabeça um bom personagem e coisas assim. Então eu acho que uma das coisas ruins que se você acabasse com os exclusivos seria um pouco o fim, talvez uma redução, não exatamente um fim, mas uma redução aí dessa capacidade criativa, que ela passa um pouco, uma linha que passa um pouco mais distante dessa coisa de vender muito e tal. E é claro que a gente tá excluindo aqui alguns fenômenos, né? Que são jogos, por exemplo, da Rockstar, que vendem horrores, assim, o GTA, mas que levam anos para fazer e tem toda essa coisa, mas de forma geral não se consegue produzir tantos jogos de qualidade assim em sequência, um atrás do outro. Não dá para você fazer um Zelda que demora 5 anos, sabe? Um Horizon Zero Dawn que levou 6 anos pra fazer, não dá pra você fazer isso de um dia pro outro. Então eu acho que é meio por aí, assim. Os exclusivos, né, são muitas vezes o que faz você comprar um console, às vezes um jogo. Não é muito simples assim, existem coisas complicadas que não dá pra você ter uma resposta simples. No caso da SEGA já foi um caso financeiro, embora a SEGA hoje, mesmo tendo parado de fabricar console naquela época, ela se recuperou e é uma das... tá entre o top 10 das empresas mais rentáveis, assim. Seria uma grande perda pra gente se a Nintendo parasse de fazer hardware pelo que ela representa em termos de ousadia, de testar, sabe? Se realmente essa coisa do exclusivo teria que acabar, mas aí a gente já estaria entrando num outro ponto, né? Porque seria... se os exclusivos precisam acabar, então quer dizer que qual plataforma precisa ser a plataforma principal? Porque ou a gente não teria jogos como Horizon Zero Dawn, porque você não precisaria perder tempo em fazer um jogo como Horizon Zero Dawn se ele vai sair no console do concorrente, então você não precisa se esforçar para poder fazer alguma coisa boa em termos de qualidade. A qualidade do jogo poderia cair. Se você acha que não, então deixa para mim um comentário aí e a gente vai se falando sobre isso. Um abraço para vocês, tchau, tchau.